Bem, amigos, hoje nós vamos estudar tabela de associação. Como é que você vai conseguir identificar quando é que uma questão é de tabela de associação? Bem, a gente consegue identificar quando ele fala nome de pessoas, lugares, profissões, e você não sabe quem é quem. Então você deve fazer uma tabela de associação, associar o nome das pessoas, no caso da questão, às profissões. Essa tabela de associação é uma tabela onde só tem uma coluna. A coluna das profissões, pintor, dançarino, cantor, escritor. E aqui onde estão o nome dos personagens das pessoas. Bem, para isso, na tabela de associação, aparecem informações que permitem que a gente descubra quem é cada uma dessas pessoas. Bem, para isso o procedimento é o seguinte. Você vai colocar um X para cada não da informação. Ele dá uma informação, então para cada não você coloca um X. E vai colocar também um sim. Para cada sim coloca a bolinha fechada e elimina, quando você bota a bolinha, você elimina a linha e a coluna aonde ele está com X. É assim que a gente faz. Por exemplo, se o Bruno aqui ele é o dançarino, vamos supor, se o Bruno é o dançarino, eu estou circulando, ele está dizendo que sim, o Bruno é dançarino, então eu devo eliminar a linha com X e a coluna com X. Aonde está a bolinha, elimina a linha e a coluna com X. Qual é a lógica disso? A lógica é que, se o Bruno é o dançarino, então porque o Bruno não é o pintor, não é o cantor, não é o escritor. Se o Bruno é o dançarino, é porque o Armando não é dançarino, o Cristóvão não é dançarino, o Diogo não é o dançarino. Bem, esta é a forma, a relação lógica que existe entre você fazer esse procedimento, que é, para cada circulado, você elimina a linha quando ele está. Você não precisa fazer essa análise toda vez, você precisa apenas fazer o procedimento. Circulou, eliminou a linha e a coluna com X. Então vamos começar agora a resolver essa questão. É uma questão 34 do módulo 5 do nosso curso. Então veja só. Armando, Bruno, Cristóvão e Diogo são 4 artistas talentosos. Um deles é pintor, o outro é dançarino, o outro é cantor e o outro é escritor. Não necessariamente nessa ordem, ou seja, isso aqui é a característica que define que é uma tabela de associação. Porque ele deu o nome de pessoas e de profissões, mas não diz quem é quem. Agora aqui são as informações. A gente vai usar as informações e preencher a tabela e descobrir quem é quem. Então veja, concentre-se. Primeira informação que ele diz que o Armando e Cristóvão assistiram ao show do cantor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Armando, ele não é o cantor e que o Cristóvão também não é o cantor. Tendo em vista que ele disse que o Armando e o Cristóvão assistiram ao show do cantor. Armando não é cantor, Cristóvão não é cantor. Próximo. Quando os jovens, Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. Quando os jovens, Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. Isso quer dizer o quê? Que o Bruno, ele não é o escritor, e o Bruno, ele não é o pintor. Porque, enfim, o Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. Próximo. O escritor escreveu a biografia de Diogo e planeja escrever a biografia de Armando. Isso quer dizer que o Diogo, ele não é o escritor e o Armando também não é o escritor. Aí tem a última informação, que é o Armando nunca conheceu o Cristóvão. A gente vai usar essa informação, mas lá na frente, viu? Então olha só. Depois que você preencheu todas as informações, botou X onde pudesse colocar, ou bolinha, no caso não foi nenhuma ainda, você vai para o último passo agora da resolução, que é observar na questão uma linha ou coluna que só tenha um espaço em branco. Se você observar, aqui nesta coluna só tem um espaço em branco. Então isso aqui é um sim, é uma bolinha. Então eu vou eliminar a linha e a coluna com X. Bom, então eu acabei de descobrir que o Cristóvão, ele é o escritor. O Cristóvão é o escritor. Então a gente pode definir agora
nesta informação, segunda informação, juntamente com a última. Ele está dizendo que o Armando nunca conheceu o Cristóvão. Bom, se o Cristóvão aqui é o escritor, este é o escritor, é o Cristóvão, então ele está dizendo que quando os jovens, o Bruno e o Cristóvão, foram retratados pelo pintor, significa dizer que esse pintor não pode ser o Armando, porque o Armando não conheceu o Cristóvão. Repetindo, veja que aqui nós já sabemos que o escritor é o Cristóvão. E lá embaixo foi dito que o Armando nunca conheceu o Cristóvão. Se o Armando nunca conheceu o Cristóvão, então o Bruno e o Cristóvão não podem ser retratados pelo Armando. Então significa dizer que o Armando não é o pintor. O Armando não é o pintor. Isso aqui é a parte crucial da questão. Crucial é isso aí. É você usar a última informação e atrelar a outra que já foi dita. Bom, se o Armando não é o pintor, então sobrou aqui ele ser o dançarino. Elimina a linha e a coluna. Veja que sobrou aqui mais uma bolinha. Elimina a linha e a coluna. Sobrou aqui, a gente circula. E aí você já sabe agora que o Armando é o dançarino, o Bruno ele é o cantor, o Cristóvão ele é o escritor e o Diogo é o pintor. Então essa é uma das questões de tabela de associação. Eu vou mostrar agora outro exemplo para você, outro exemplo de questões de lógica. Bom, amigos, nessa questão é uma questão de suposição e também usa-se tabela de associação. Você usa as duas informações. É uma questão bastante conhecida a ideia, porque geralmente toda questão desse formato existe a característica da questão para você saber fazer a identificação. Primeiro, ele fala em 3 personagens. Ele fala em 3 irmãs, em 3 pessoas, em 3 bandidos. Ele sempre fala em 3. Outro ponto importante também da característica da questão é sempre que nas declarações, existem as declarações, que é o que define a suposição, as questões de suposição, e sempre aparece que vai ter uma pessoa que sempre fala a verdade, e outro que sempre mente, e outro que oralmente fala a verdade. Então essa é a característica primordial que permite que você identifique a questão. Então olha só, são 3 personagens, sempre um fala a verdade, o outro sempre mente, e o outro é normal, ora mente, ora fala a verdade. Bem, então vamos agora partir para a resolução. Na resolução dessas questões, sempre você faz uma tabela nesse esquema que está aqui. Sempre na tabela, nós vamos colocar aqui os personagens aqui e vamos identificar quem é que fala a verdade e quem que mente. E aqui a pessoa que ora mente, ora fala a verdade. Nós vamos colocar aqui o elemento, ou quem fez a declaração. Veja que a declaração está dizendo assim, ó, a de azul respondeu, a de branco falou, a de preto disse. Então, quem declarou foi azul, branco e preto. Então, a gente coloca quem declarou, azul, branco e preto. E colocamos em cima a declaração de cada uma delas. A de azul disse que a Ana está de branco. A de branco disse que eu sou Maria. E a de preto disse Cláudia que está de branco. Bem, depois que você fizer esse esquema, que é geral para todas as questões, nós vamos agora nos concentrar e encontrar a resposta. Lembrando sempre que na tabela de associação, para cada não é um X e para cada sim é uma bolinha e elimina a linha e a coluna. É a questão que nós fizemos agora anteriormente. Então veja só, na questão ele está dizendo que azul respondeu, a Ana está de branco. Bem, a gente vai responder a questão observando o seguinte aspecto. São 2 passos só que a gente resolve a questão, 2 passos sistemáticos. Primeiro, a gente vai encontrar qual das declarações não foi dita por Ana, porque ela só fala a verdade. Então, qual das declarações não pode ser dita pela Ana, porque ela só fala a verdade. Por exemplo, na declaração eu sou Maria, a Ana não pode falar eu sou Maria, porque a Ana só fala a verdade. Ela falaria eu sou Ana. Então, a Ana não está de branco, porque ela não pode falar eu sou Maria. Agora apareceu 2 informações. Dessas 2, nós vamos para essa, olha.
Veja que a pessoa que está falando, ela está de azul e está dizendo que a Ana está de branco. Então, a Ana não pode estar de azul e dizendo que ela, Ana, está de branco, porque isso é uma mentira. Repetindo, olha só. Essa pessoa, ela está de azul. Essa pessoa está de azul e está dizendo que a Ana está de branco. Então, essa pessoa de azul não pode ser a Ana. Porque se fosse a Ana, ela diria sim, a Ana está de azul. Então, essa pessoa que está de azul não pode ser a Ana, não pode ser a Ana, porque a Ana fala a verdade. E a Ana fala a verdade, ela não pode estar de azul e dizer que está de branco. Isso é uma mentira, não pode. Significa então dizer que sobrou, circula, elimina a linha coluna, acabamos de descobrir que a Ana, ela está de preto. Então o primeiro passo foi efetuado, que é identificar qual das declarações não pode ser dita pela pessoa que fala a verdade. Segundo passo agora, importante, é você utilizar a declaração da pessoa que fala a verdade, no caso, a Ana. Porque como ela fala a verdade, tudo que ela disser é verdade. E ela está dizendo que a Cláudia está de branco. Portanto, a Cláudia está de branco. É um sim. Elimina a linha e a coluna, sobrou aqui a Maria está de azul. Então nós identificamos quem é cada um. A Ana está de preto, a Maria está de azul e a Cláudia está de branco. Bom, aí então nós temos a segunda questão de raciocínio lógico. Bom, amigo, vamos agora fazer uma questão de suposição. É uma questão um pouco complicada, então concentre-se. Veja. Sócrates encontra-se em viagem por um distante e estranho país, formado por apenas duas aldeias, uma grande e outra pequena. Os habitantes da aldeia menor sempre dizem a verdade. Os da aldeia maior sempre mentem. Então visualizem. Os da aldeia maior sempre mentem. E os da aldeia menor sempre dizem a verdade. Ele vai e continua dizendo assim. Os da aldeia maior sempre mentem, ele diz: sabe-se que as palavras milango e nabungo significam sim e não, mas não se sabe qual delas significa sim e nem, consequentemente, qual delas significa não. Um dia Sócrates encontra um casal acompanhado de um jovem. Dirigindo-se a ele e apontando para o casal, Sócrates perguntou. Então imagina que ele encontrou o jovem e apontando para o casal, no caso aqui um homem e uma mulher, homem e uma mulher, aqui também um homem e uma mulher. Ele apontou para o jovem e perguntou, fez a seguinte pergunta: meu bom jovem, a aldeia desse homem é maior do que a dessa mulher? Quando ele faz a pergunta, meu bom jovem, a aldeia desse homem é maior do que a dessa mulher, ele está dizendo que o homem é mentiroso, está perguntando se o homem é mentiroso e a mulher fala a verdade. Por quê? Quem é da aldeia maior, mente. Quem é da aldeia menor, fala a verdade. Então a pergunta dele, o questionamento dele é exatamente esse. O homem mente e a mulher fala a verdade? É como significa essa pergunta. E aí ele vai e responde milango. Nós não sabemos ainda se milango é sim ou é não. E a tua aldeia é maior do que desse homem? Ele vai e pergunta: e a tua aldeia é maior do que desse homem? Ele responde novamente a mesma palavra, milango. Nós não sabemos se é sim ou não. E voltou Sócrates a perguntar. Ele falou milango, né? Tornou Sócrates a responder. Dize-me ainda, tu és da aldeia maior? Perguntou Sócrates. Essa pergunta, ele já mudou a resposta e disse nabungo. Essa pergunta, tu és da aldeia maior, é igual à pergunta, tu és mentiroso. E sempre que tiver essa pergunta, tu és mentiroso, ou você é mentiroso, a resposta é sempre não. Não importa para quem foi feita a pergunta. Então é uma informação que vocês têm que memorizar. Sempre que tiver a pergunta, você é mentiroso, não importa para quem foi feita essa pergunta, a resposta é sempre não. Se perguntar para quem fala a verdade, ele vai dizer que não, porque ele sempre fala a verdade. Se perguntar para o mentiroso, ele vai mentir, dizer que não é mentiroso. Então a resposta é sempre não.
Bem, então nós já podemos concluir que a palavra Nabungo significa não, e que a palavra Milango significa sim. Bem, agora que nós descobrimos que Milango quer dizer sim e que Nabungo quer dizer não, vamos supor então que o jovem fala a verdade. Se o jovem fala a verdade, e na primeira pergunta foi dito, a aldeia desse homem é maior do que a dessa mulher, e ele disse sim, então é porque a aldeia do homem é maior do que a dessa mulher. Agora, na segunda, ele diz, lembrando que nós estamos supondo que ele fala a verdade, e foi perguntado o seguinte, e a tua aldeia é maior do que a desse homem? A tua aldeia é maior do que a desse homem? Se ele disse sim, então que a aldeia do jovem é maior do que o homem. A aldeia do jovem é maior do que desse homem, e a aldeia da mulher é maior do que desse homem. Isso pode concluir o quê? Que se a aldeia do jovem é maior do que desse homem, o jovem ele é mentiroso e o homem fala a verdade. Mas aqui está dizendo que a aldeia do homem é maior do que a da mulher, e portanto o homem estaria mentindo e a mulher falando a verdade, havendo então uma contradição, porque só tem duas aldeias, ou é grande ou é pequena. Então o homem aqui está sendo considerado como da aldeia menor, que fala a verdade, e aqui está sendo considerado como uma aldeia maior, que está mentindo. Então houve contradição e portanto eu posso concluir que o jovem não fala a verdade, o jovem mente. Bom, nós já sabemos que o jovem mente. Vamos agora saber se o homem mente ou a mulher mente. Então até agora nós descobrimos que Nabungo quer dizer não, que Milango quer dizer sim e que o jovem é mentiroso. Vamos agora para outra hipótese. Se o jovem é mentiroso e foi perguntado, a aldeia do homem é maior do que a dessa mulher? Então, que essa informação é mentirosa. Ele disse que sim, que a aldeia do homem é maior do que a dessa mulher. E se isso é uma mentira, então que a aldeia do homem é menor ou igual ao dessa mulher. Menor ou igual. Quando foi perguntado também, e a tua aldeia, jovem, é maior do que desse homem? Se foi colocado que ele mentiu, então é porque a aldeia do jovem é menor ou igual ao desse homem. Veja que não houve então contradição. Mas, para que isso aconteça, nós já sabemos que o jovem, ele é mentiroso e é menor ou igual a do homem, então é porque obrigatoriamente tem que ser igual. A aldeia do jovem é igual à do homem. E da mesma forma, se a aldeia do homem é menor ou igual à da mulher, é porque a hipótese que seria que é igual. Então a gente conclui então que a aldeia do jovem é igual ao do homem, que é igual ao da mulher, que é da aldeia maior. Ambos são da aldeia maior. E portanto nós teremos aí a alternativa à letra E. Então é uma questão bastante complicada para ser entendida. Você tem que fazer, refazer e tentar verificar mais uma vez a questão.